Olá, sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Eu sou a professora Carla Aire, do componente de Ciências. Então, vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 19. Objeto de conhecimento. Radiações e suas aplicações na saúde. Detalhamento. Aplicação da radiação na agricultura e na indústria. Então, vamos à nossa aula? Olá, estamos aqui na nossa sala, na nossa antecâmara de proteção ou sala de apoio. Essas salas, elas antecedem aí ambientes onde será usada a radiação. Então, aqui nesse ambiente serão colocados equipamentos de segurança, como esse macacão, como vocês podem ver aqui ao meu lado. Também serão usados detectores de radiação para que não haja contaminação do ambiente. Então, as pessoas, quando elas ouvem essa palavra radiação, elas trazem um certo temor a algumas pessoas. Portanto, ouvir esta palavra, muitas vezes, as pessoas pensam em perigo, em explosões nucleares ou acidentes ambientais. Esse receio não é infundado, já que alguns tipos de radiação, quando mal controladas, podem trazer sérios riscos à saúde e ao meio ambiente. No entanto, nem toda radiação é nociva. Sendo utilizada ali com segurança, ela pode trazer muitos benefícios à nossa saúde, à utilização dela na agricultura, na indústria e no meio científico para a pesquisa. Portanto, vamos retomar aqui o conceito de radiação. A radiação é a propagação de energia. Essa propagação de energia ela pode acontecer através do espaço, no vácuo, ou em meio material. Também pode ocorrer na forma de ondas eletromagnéticas ou partículas. As ondas eletromagnéticas elas têm por características terem aí formação a partir do campo elétrico e magnético. Já as radiações de partículas elas são provenientes de núcleos atômicos. Portanto, ela pode ser natural ou ela também pode ser artificial. Percebam comigo, quando ela é natural, ela pode ter fontes a partir da radiação solar ou da radiação cósmica, que é aquela presente no universo desde a formação do cosmos. Já a artificial é aquela produzida por dispositivos como aceleradores de partícula, que aí são utilizados na questão da saúde, em reatores nucleares, que são utilizados aí para gerar energia elétrica, ou em tubos de raio-x, que são utilizados aí na medicina. Então, percebam comigo que a radiação tem diferentes finalidades, dependendo aí da sua origem. Elas podem ser classificadas em radiação ionizante e não ionizante. A não ionizante são aquelas que possuem pouca energia ou menor energia. E ela tem por característica não ser capaz de ionizar átomo. Professor, o que é ionizar átomo? É justamente tirar uma partícula que compõe um átomo, que são os elétrons. Então, esse tipo de radiação não ionizante, ela não remove elétrons dos átomos. Exemplo desse tipo de radiação não ionizante são as ondas de rádio, o micro-ondas, o infravermelho, a luz visível, que é aquela que nossos olhos conseguem detectar, e alguns tipos de radiação ultravioleta, dependendo aí da sua frequência. Já a radiação ionizante é aquela que tem alta energia e ela, agora sim, é capaz de ionizar os átomos, ou seja, ela é capaz de retirar elétrons dos átomos. Isso tem por consequência provocar aí alterações, por exemplo, no nosso DNA de todo e qualquer ser vivo, inclusive de nós seres humanos. Exemplos desse tipo de radiação: o raio-x, os raios gama e também partículas alfa e beta. Percebam que o raio-x e os raios gama, eles são ondas eletromagnéticas. Já a radiação alfa e beta são aquelas provenientes de núcleos atômicos. Portanto, nós temos aí esses dois grupos de radiação. Então, as radiações, elas podem ser utilizadas aí em diferentes meios, em diferentes aplicações.
e nós vamos falar hoje especificamente da sua aplicação na agricultura e na indústria. Então vamos à aplicação na agricultura. A tecnologia nuclear permite criar plantas mais resistentes a pragas e doenças. Então percebo que isso é muito importante para a agricultura. Trazer plantas, desenvolver plantas que sejam resistentes a pragas e a doenças. Também otimizar o uso de fertilizantes e também, como já falamos, controlar pragas através de técnicas como dos insetos estéreis, o que vai reduzir aí a necessidade do uso de agrotóxicos, que podem aí poluir o meio ambiente. E também o uso da radiação na agricultura pode trazer o melhoramento da segurança alimentar. Então, vamos à primeira aplicação da radiação na agricultura, que seria aí a mutagênese induzida por radiação. A mutagênese é uma técnica utilizada, que ela utiliza a radiação ionizante. Percebam aí a palavrinha ionizante, que é aquela radiação capaz ali de alterar o DNA, as células dos seres vivos. Então, essa radiação ela vai ser utilizada para induzir mutações, que são transformações no material genético de plantas, com o objetivo de melhorar características agronômicas e melhorar também o rendimento, a resistência a doenças e também trazer tolerância a condições ambientais adversas, como cheias e secas persistentes. Bom, a mutagênese ela vai ocorrer em diferentes etapas. Vamos observar um vídeo aí que vai nos mostrar essas diferentes etapas que acontecem na mutagênese. Bom, primeiro se escolhe aí as partes das plantas que serão submetidas à radiação. Podem ser sementes, mudas ou tecidos vegetais, que vão ser submetidos aí a doses controladas de radiação. Após serem expostas à radiação, ela vai sofrer aí mutações, que podem ser provenientes da quebra de fitas de DNA, da sequência de bases nitrogenadas. Ela pode ocorrer também aí pelo rearranjo cromossômico. Após todos esses processos de mutação, serão selecionados aí os indivíduos que vão apresentar características de interesse. Então, as plantas são cultivadas e analisadas. A maioria pode não ter mudança significativa, mas algumas vão apresentar, sim, características novas e úteis para quem está fazendo a pesquisa. Então, as plantas que apresentarem essas mutações vantajosas, sejam elas maior resistência, maior produtividade, tolerância a estresse ambiental, essas serão selecionadas e multiplicadas e utilizadas para fins econômicos, para fins da saúde, dentre outros, dentro do meio da pesquisa, certo? Então, quais são as aplicações desses indivíduos aí que foram melhorados através do processo de mutagênese? Bem, as aplicações são o próprio melhoramento genético das plantas, onde nós vamos obter variedades mais resistentes a pragas e doenças, plantas mais tolerantes à seca, à salinidade, a temperaturas extremas. Também podemos ter aí, plantas que tenham frutos com melhor qualidade nutricional, cor e sabor, que são de interesse aí econômico. Uma outra aplicação seria o aumento de produtividade, onde variedades como arroz, trigo, cevada e feijão vão produzir muito mais do que as espécimes que antes não apresentavam essas alterações. E o terceiro ponto seria a redução do uso de agrotóxicos, ou seja, criar plantas naturalmente resistentes, fazendo com que haja um menor uso de agrotóxicos. Bom, uma outra forma de se aplicar a radiação dentro da agricultura é através da irradiação de alimentos. E o que seria a irradiação de alimentos? É um processo em que os alimentos são expostos à radiação ionizante controlada. Quais? Raios gama, raios X ou feixes de elétrons. Essa técnica
ela pode eliminar micro-organismos prejudiciais como bactérias e fungos. Lembre-se, a radiação ionizante ela vai alterar a composição do DNA ou das células dos seres vivos. E isso vai acabar aí nos micro-organismos, eliminando eles. Por isso que diz aí, eliminar micro-organismos prejudiciais, bactérias e fungos. E também retarda o amadurecimento de frutas e vegetais. Quando nós retardamos o amadurecimento das frutas e dos vegetais, isso aumenta o tempo de prateleira no supermercado, no mercadinho, nas feiras. Isso é vantajoso para a economia. Então, a irradiação não torna os alimentos radioativos e não altera o seu sabor ou valor nutricional, certo? Então, vamos ver aí como acontece as etapas da irradiação dos alimentos. Então, os alimentos, sejam eles grãos, frutas, carnes, temperos, dentre outros, eles são higienizados, embalados e colocados em caixas ou bandejas. As embalagens são colocadas sobre uma esteira transportadora e automática, que leva os alimentos até a câmara de irradiação. Dentro desta câmara, a esteira passa lentamente por áreas onde a fonte de radiação, seja ela raios gama, ou feixes de elétron, ou qualquer que seja a fonte de radiação útil para aquele processo. E o tempo de permanência e a velocidade da esteira são ajustados para que cada alimento receba a dose certa. Ao sair dessa zona de radiação, os alimentos continuam sobre a esteira até que eles sejam descarregados em uma área limpa e livre da radiação. Os alimentos irradiados são armazenados normalmente, prontos para o consumo ou transporte, sem se tornarem radioativos. Esse processo ele é muito útil e utilizado para tratar grandes volumes de alimento de forma contínua e uniforme. Portanto, vamos observar aqui uma consequência dessa irradiação de alimentos. Vamos lá, o tempo de radiação pode produzir aí diferentes consequências. Então, a exposição do alimento à radiação, ele é colocado em uma câmara blindada e exposto a doses específicas de radiação, que nós vamos ver agora como acontece aí o reflexo dessa radiação. Então, nós temos aí radiação em baixas doses. Quando os alimentos são colocados aí expostos a essas baixas doses de radiação, o efeito é a retardação aí da maturação e a inibição do brotamento ou da brotação, seja em batata, cebola ou quaisquer outro vegetal ou legume. Em doses médias, isso vai resultar em reduzir a presença de micro-organismos ou parasitas, por exemplo, em alimentos como especiarias e carnes. Já em altas doses, isso vai provocar o quê? A esterilização completa, ou seja, vai eliminar todo e qualquer tipo de micro-organismo ali presente que possa prejudicar quem vai consumir o alimento. Então, normalmente é utilizado em alimentos que serão disponibilizados para astronautas e pacientes hospitalares imunodeprimidos. Portanto, a aplicação dessa radiação ela vai acontecer em frutas tropicais brasileiras, como no mamão e na manga, que são irradiadas aí para exportação para países como, por exemplo, os Estados Unidos, em especiarias como a pimenta do reino, que são irradiadas para eliminação de fungos e bactérias, para melhorar aí o seu armazenamento e sua comercialização. Também vai ser utilizada em carne de frango, por exemplo, para maior segurança sanitária de sua comercialização. Todo alimento no Brasil, na verdade, em muitos países que sofre esse processo de irradiação, ele tem que trazer consigo um símbolo. Esse símbolo ele chama-se radura. Vamos observar aí, a radura é um símbolo internacional criado pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura e pela Organização Mundial da Saúde, para identificar esses alimentos que passaram por esse processo de radiação. Esse símbolo ele garante a transparência ao consumidor, indicando que o alimento foi tratado por radiação. Mostra que o produto passou por esse processo, que é um processo seguro, aprovado e regulamentado. Nós podemos observar na nossa imagem o símbolo da radura. Percebam aqui comigo que o símbolo da radura é esse círculo verde com uma aparente plantinha no meio.
E este símbolo tem que estar presente em todos os alimentos que passaram por este processo. No Brasil, a legislação brasileira sobre o uso e a indicação de alimentos irradiados é regulamentada pela Resolução número 21 da Anvisa de 2001, que aprova o regulamento técnico para a irradiação de alimentos, e pela Instrução Normativa número 9 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento de 2011. Essas normas definem aí as fontes de irradiações permitidas, as doses máximas e mínimas de irradiação e estabelecem aí que todo alimento irradiado deve ser identificado. Bom, então nós vimos aí a aplicação da radiação na irradiação de alimentos. Vamos a outra aplicação da radiação na agricultura, que é a radioentomologia. Bem, a radioentomologia é o ramo da ciência que estuda o uso da radiação em insetos. Tem como principal objetivo controlar populações de pragas agrícolas e vetores de doenças. Então, isso é muito importante, porque isso tem impacto. As pragas agrícolas têm impactos na economia e os vetores de doença têm impacto aí no campo da saúde. Então, a radioentomologia faz aí a eliminação ou o controle dessas populações sem a necessidade do uso de pesticidas químicos em larga escala. Isso aí também tem um bem ambiental, pois evita aí a contaminação do meio ambiente. Então, vamos observar aqui como funciona a técnica do inseto estéril. Bem, o primeiro passo é a criação em massa. Os insetos alvo, seja ele um vetor de uma doença, ou seja ele uma praga de um cultivo, eles são criados em laboratório em grande quantidade. O segundo passo é a esterilização desses insetos. Então, os insetos machos, eles são esterilizados, ou seja, eles perdem a capacidade de reprodução. E essa esterilização ela vai acontecer por meio da radiação. Mas outros métodos também podem ser utilizados. O terceiro passo seria a liberação desses indivíduos. Então, os machos estéreis, eles são liberados em áreas onde a praga ou o problema, se encontra. E esses indivíduos serão liberados em grande quantidade. O quarto passo seria o acasalamento. Os machos estéreis se acasalam com as fêmeas selvagens, que são aquelas fêmeas que já se encontram no ambiente. Portanto, que não vão produzir descendentes viáveis. Eles vão copular, o macho estéril vai copular com as fêmeas que se encontram no ambiente, mas vai resultar em óvulos inférteis, inviáveis, da onde não vão nascer descendentes. E o quinto passo seria a redução populacional. Por quê? Se não tem novos indivíduos nascendo, com o tempo, a população da praga diminui devido à falta de reprodução e dos nascimentos de novos indivíduos. Portanto, essa técnica ela vai ter aplicação na agricultura, por exemplo, quando ela faz uso do controle de pragas como as moscas das frutas, mosca de tsetse, que afeta animais e pessoas, por exemplo, na África, e moscas do estábulo. Essas moscas elas são aí pragas tanto de processos agrícolas quanto da criação de animais. Então, pode-se usar essa técnica para fazer o controle desse tipo de praga. Também vai ser utilizada na proteção de plantações, quando se reduz aí a população de certas pragas. Também é aplicada na saúde pública, quando faz-se o controle de vetores de doença como o Aedes aegypti, que é transmissor da dengue, da zika, da chikungunya, e também tem uma importância ecológica, porque esse método ele é considerado limpo e sustentável, pois não deixa resíduos químicos no ambiente. Bom, vamos a uma outra aplicação da radiação no meio agrícola, que são os radiotraçadores. Os radiotraçadores são substâncias radioativas usadas como marcadores para seguir o caminho ou medir a quantidade de materiais em processos biológicos, agrícolas ou industriais. Bom, eles emitem radiação detectável, permitindo assim acompanhar os movimentos invisíveis, entre aspas, de nutrientes, de água, de poluentes, sem alterar significativamente o sistema estudado.
Então, vamos entender aí como isso acontece na prática. Então, no estudo do metabolismo de planta, como é que funcionam esses radiotraçadores? Então, os radiotraçadores, eles permitem aí rastrear o caminho do nutriente e de substâncias dentro do corpo da planta. Então, o que acontece? Esses elementos radioativos, eles são introduzidos aí no corpo da planta e ele vai percorrendo um caminho dentro do corpo da planta através do xilema, do floema, que são as substâncias que promovem a circulação de nutrientes dentro do corpo das plantas. E aí, como eles emitem aí radiação, eles podem ser detectados. Então, continuando na nossa cartela, nós podemos observar que... Então, essas substâncias, nós observamos como essas substâncias percorrem o corpo da planta, auxiliando na compreensão de como elas utilizam esses elementos para o crescimento, por exemplo. Então, nós podemos observar na nossa imagem aí um radiotraçador presente na folha da planta. Então, o pesquisador ele pode identificar todo o caminho percorrido até chegar na folha, por exemplo, ou o seu grau de concentração na folha. E isso é importante para diferentes tipos de pesquisa. Um outro meio de aplicação seria a absorção de nutrientes. Então, os isótopos radioativos, como o fósforo 32, ajudam a determinar como as plantas absorvem nutrientes do solo, permitindo otimizar a aplicação de fertilizantes e reduzir o desperdício. Bem, então, assim, nós podemos utilizar aí a radiação para detectar aí o caminho dos nutrientes ou do fertilizante no corpo das plantas. O outro meio de se utilizar a radiação na agricultura é quando nós podemos aí fazer o manejo de pragas, né? Então, os radiotraçadores eles podem ser usados para identificar predadores naturais de praga, permitindo o desenvolvimento de estratégias de controle biológico. O que é o controle biológico, professora? É quando você utiliza um predador para eliminar uma praga ali que está prejudicando o seu meio de cultivo. Então, com a liberação de predadores, você pode aí reduzir a necessidade de pesticida, o que traz aí um aspecto positivo, porque você reduz aí a possibilidade de contaminação do meio ambiente. Então, observem a nossa imagem que nós temos aqui um inseto marcado com os radiotraçadores. E ele é lançado no meio. E ele vai ser aí predado por algum outro animal ou inseto no meio. Aquele que se alimentar desse inseto marcado vai indicar que ele é o predador. E aí, o que se faz quando se identifica esse predador? Você lança ele no meio para que ele faça o trabalho de eliminar essa praga que está destruindo aí a sua plantação ou meio de cultivo. Então, essas foram as maneiras que nós podemos utilizar a radiação para a agricultura. Vamos agora observar a aplicação da radiação na indústria. Bem, a aplicação na indústria ela serve para esterilizar produtos médicos e farmacêuticos, inspecionar soldas e defeitos em materiais e garantir a qualidade de alimentos, prolongando sua validade. Portanto, vamos à aplicação em meio industrial. A primeira delas é a radiografia industrial ou gamografia. É uma técnica de ensaio não destrutivo que utiliza radiação ionizante, seja raio-x ou raio gama, para inspecionar o interior de materiais e peças sem precisar cortá-las ou danificá-las. Como é que acontece esse processo? Bom, a radiação ela vai atravessar a peça analisada ou a solda que se deseja inspecionar. A radiação que atravessa a peça ela é registrada em um filme radiográfico, em detectores digitais ou em placas especiais, onde as regiões mais densas absorvem mais radiação e aparecem mais claras. Regiões menos densas, elas vão apresentar aí, vão mostrar as falhas, porque absorvem menos radiação e aparecem mais escuras. Então, o técnico ele vai fazer essa análise, né, e vai observar a radiografia para identificar possíveis defeitos nessa peça. Então, a importância da gamografia se dá pela capacidade de detectar defeitos internos, permitindo o controle de qualidade, evitando acidentes, reduzindo custos com reparos e mantém aí registros técnicos para a manutenção preventiva, sendo essencial em setores como a construção, a metalúrgica e a área do petróleo. Bom,
uma outra maneira de nós utilizarmos a radiação na indústria é a partir da esterilização de materiais por radiação ionizante. Então, ela é empregada na indústria farmacêutica e médica para esterilizar seringas, luvas, gases, suturas e outros insumos sensíveis ao calor. A radiação ionizante, como os raios gama ou feixes de elétron, elas aí vão danificar o DNA dos micro-organismos, impedindo sua reprodução e causando a sua morte, portanto, assim, esterilizando o material. Então, este método ele é amplamente utilizado devido à sua capacidade de penetrar em embalagens e materiais complexos, além de não deixar resíduos químicos e nocivos. E qual a importância dessa esterilização em meio industrial? Porque ela elimina micro-organismos, como nós já dissemos, de forma rápida e eficaz, sem a utilização de produtos químicos. Por exemplo, na saúde ela vai garantir materiais médicos e farmacêuticos seguros. Na indústria alimentícia ela aumenta a segurança e a validade de alimentos, prevenindo contaminações. E na indústria, de um modo geral, ela esteriliza produtos sensíveis, como cosméticos e equipamentos eletrônicos, preservando aí a sua integridade. Bem, outra forma de nós aplicarmos aí a radiação em meio industrial seria na conservação de bens culturais. Bem, a radiação também tem aplicação na conservação desses bens e restauração de bens culturais, como obras de arte, livros, esculturas e peças arqueológicas. Por serem materiais que ficam conservados aí, já tem uma longa história, eles são suscetíveis à ação aí, muitas vezes, de insetos, de pragas que podem destruí-los. Então, o objeto, seja ele um livro, uma escultura, papel, madeira ou tecido, ele é colocado em uma câmara de irradiação e ele é exposto a uma dose controlada de radiação. A radiação, como toda radiação ionizante, vai romper aí o DNA, seja dos fungos, das bactérias ou de qualquer outro ser vivo, por exemplo, como insetos, eliminando essas pragas que venham aí possivelmente a destruir esse material, impedindo aí a sua reprodução. O bem cultural ele vai permanecer quimicamente e estruturalmente preservado, sem a adição de produtos tóxicos aí ou de produtos que poderiam aí danificá-lo. Bem, a aplicação para meios culturais ela é aí feita pela Comissão Nacional de Energia Nuclear no Brasil, que já irradiou milhares de livros contaminados por fungos pertencentes a bibliotecas históricas. Em São Paulo, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, o IPEN, ele é referência nesse tipo de trabalho. Então, nós podemos aí observar que a radiação tem muitas aplicações no meio da agricultura e no meio industrial. E nós observamos que, quando utilizada de forma responsável e onde ela tem parâmetros de segurança, a radiação pode nos trazer muitos benefícios. Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Até a próxima!